acabou de chegar na Netflix os 2 primeiros episódios da minha obsessão do momento e eu tenho certeza que vocês aí vão ficar tão obcecados quanto eu. E eu estou falando de O Amor Mora ao Lado, protagonizado pelo maravilhoso Jung Ha-in e pela maravilhosa Jung Soo-min. Sim, a nossa eterna Mudó de Alquimia das Almas. Que saudade de Alquimia das Almas. Quem aqui acompanhou os vídeos semanais que eu fazia de Alquimia das Almas? Comenta aí. Tá, mas se você nunca assistiu nenhuma série asiática e caiu nesse vídeo aqui de paraquedas, calma, não sai, fica aqui. Eu tenho um desafio pra você. Sim, você mesmo. Afinal de contas, O Amor Mora ao Lado é o dorama. Eu sei que vocês têm medo da palavra dorama, tá? Mas é a série asiática, o K-drama, o dorama, como você quiser chamar. Ele é simplesmente perfeito pra vocês, dorameiros iniciantes, ou pra vocês que nunca assistiu nenhuma série asiática. Ele é ótimo pra começar, pra você entrar nesse mundinho, ou pra você que quer assistir uma história caótica e muito interessante. Então, que tal assistir os episódios junto comigo? Serão 2 episódios semanais na Netflix e tem dublagem disponível. E toda semana eu volto aqui pra gente bater um papo sobre os episódios da semana. Então hoje, obviamente, que vamos conversar sobre episódio 1 e 2. E sim, esse vídeo tem spoiler, se você ainda não assistiu, muito cuidado. Então não esquece de se inscrever no canal se ainda não é inscrito, clica no sininho pra receber notificação sempre que eu postar um vídeo novo. E eu tô muito animada, pois sim, voltamos com os resumos semanais. Se tiver alguma série aí em lançamento semanal e você quer resumo nesse canal, não esquece de comentar aqui embaixo, tá? Sem mais enrolação, bora falar sobre esses 2 primeiros episódios que foram simplesmente magníficos e eu tenho certeza que daqui pra frente vai ser cada vez melhor. Bom, mas antes de mais nada, a gente precisa conversar sobre a história, né? Do que se trata O Amor Mora ao Lado. Os protagonistas são amigos de infância por conta de suas mães. Elas são melhores amigas e meio que criou eles juntos. Então, com isso, esses 2 crescem com muita intimidade. Tipo, tomar banho junto, brincar junto o tempo todo. Só que os 2 têm personalidades completamente diferentes. Ela é mais bruta, bate em todo mundo, ela é super mandona e caótica, enquanto ele é um cara que desde criança ele gosta de ficar sozinho, ele é mais fofinho, mais na dele. Inclusive, tem um momento que ele fala que ele sempre gostou de ter um momento que é só dele, que ele gosta de ficar sozinho desde criança, que ele precisava respirar um pouco, só que ela não deixava. Então, a todo momento que ele tentava ficar sozinho, ela sempre ia lá encher o saco dele. Sem contar que a história também fala bastante sobre ele sempre se machucar quando está perto dela. Como eu disse pra vocês, essa mulher, ela é muito bruta e ela é meio estabanada. Uma coisa que é bem clichê no mundinho dos doramas, por isso que eu digo que esse é ótimo pra quem nunca assistiu nenhum, porque O Amor Mora ao Lado tem vários clichês, tem várias coisas que a gente vê em vários doramas, então já é bom pra você se acostumar com essa cultura. Só que assim, não é que ela machuca ele propositalmente, às vezes até é porque ela adora bater nele, pular no pescoço dele sempre que tem oportunidade. Eu confesso que eu também queria pular no colo, no pescoço do Jung Ha-in a todo momento, tá bom? Enfim. Mas quando eles eram crianças, ele já se machucou em vários momentos e não necessariamente porque ela batia nele, mas porque ela é tão estabanada que às vezes ela meio que tentava até defender ele e ele acabava se machucando. Então eles vão mostrando que na vida adulta ele tem até mesmo cicatrizes dessa época deles criança. E é muito interessante porque a história vai mostrando vários flashbacks da infância e da adolescência deles pra gente entender um pouquinho a conexão deles no futuro, né? Com eles já adultos. A maior parte do tempo da história é com eles já adultos, crescidinhos, mais 30 anos. Porém, é muito divertido todas as cenas que eles mostram deles crianças. Gente, ela defendia esse menino de um jeito que era muito engraçado. Ela chamava ele de meu bebê, ficava a todo momento falando pros caras assim, ó, ninguém mexe com o meu bebê, que se mexer com o meu bebê, vocês vão se ver comigo. Como ele tem esse jeito mais na dele, mais tímido, ela tem esse jeito mais bruto. Então ela sempre acabava defendendo ele, mesmo ele não querendo. Só que aí também a gente vai percebendo nesses 2 primeiros episódios que cada um tem uma visão diferente da infância. Então ela tem essa visão de que estava protegendo ele, enquanto na verdade ele tem essa visão de que ela maltratava ele às vezes. Ok, esses 2 vão crescer aí com toda essa conexão, apesar de se implicarem o tempo todo, eles se xingam, gente, o tempo todo. Eles têm uma intimidade, eles têm uma conexão tão gostosa de acompanhar. Ela confia nele de olhos fechados e vice-versa. Temos vários momentos em que ele nota coisas nela que ninguém mais notou. Tem momentos que a gente vê ela abrindo seu coração apenas pra
ele, mas é uma coisa que eles não admitem. Quando eles começam a falar sério, é muito engraçado. Tem uma parte específica, a gente já vai chegar nesse momento, que ela tá falando sério com ele ali sobre coisas que têm acontecido em sua vida. Então a gente tem esse momento de seriedade. Só que aí ela começa a debochar, né? Falando, ai, você me acha linda, eu sei. Você acha que eu sou uma boneca. E aí ele fala assim, só se for uma boneca satânica. 내가 진짜 인형 같은 거고? 너 사탄 들린 인형 같아. Só que é engraçado porque os dois não conseguem ficar mais de 3 minutos conversando sérios, sem se implicar, gente. Mas tá, voltando aqui na história, os dois vão acabar se afastando por um tempinho, porque a vida acontece, eles crescem, né? Ele acaba se tornando um engenheiro lindo, gostoso, maravilhoso, que todas as mulheres fazem fila pra ficar junto com ele. Inclusive, se você procurar essa fila, eu estarei nessa fila, tá? Mas rola esse pequeno afastamento porque ela vai embora para os Estados Unidos, ela começa a trabalhar lá, ela fica noiva de um cara. Só que o grande ponto dessa história, quando tem a reviravolta, é quando ela volta dos Estados Unidos. A gente já começa o episódio com ela voltando dos Estados Unidos. E aí, nesses primeiros episódios, eles deixam um mistério no ar. Por que que ela voltou? Ela já chega ali com aquele receio da mãe bater nela, porque, gente, a mãe dela bate nela e bate muito, e a gente vê que ela tem uma personalidade, querendo ou não, parecida com a mãe, porque é tipo assim, a mãe bate nela e ela bate bastante no melhor amigo e também bate no irmão, que também o irmão dela é um gostoso. Eu acho que é um desaforo deixar tanta gente gostosa em uma série assim, gente. É um pouquinho difícil pra mim, tá bom? Porque eu só vejo gente feia todos os dias e aí você assiste o negócio, vê uns homens gostosos que você nunca vai ter oportunidade nem de chegar perto. Eu acho que esse mundo é muito injusto. Brincadeiras à parte, é muito gostoso esse primeiro episódio, engraçado como ela chega, né, quando ela volta pra Coreia e a melhor amiga dela vai buscá-la no aeroporto, e é muito fofinho, inclusive, a amizade dela, gente, a conexão nesse dorama é tudo muito legal, a família, as amizades, eles brigam, mas eles se amam e eles se acertam, sabe? Enfim, a melhor amiga dela é uma paramédica, então elas também ficam se implicando ali, matam a saudade, só que a melhor amiga percebe que ela voltou pra Coreia escondida, ou seja, ela não contou ainda pra família, não contou pra mãe. Detalhe, logo nas primeiras cenas, a gente tem um momento que as velhotas, né, as mães estão ali conversando, inclusive eu amo doramas que tem velhas fofoqueiras que ficam ali se implicando o tempo todo, mas se amam. Então a mãe dos dois entram meio que em uma competição pra ver qual filho tá melhor. Isso é bem comum em doramas, tá? Então elas ficam assim, ah, mas o meu filho é engenheiro, meu filho é um gostoso, meu filho é bem sucedido, abriu a empresa dele e tal. Ah, mas a minha filha tá nos Estados Unidos, ela trabalha em uma empresa gigantesca, ela está noiva de um cara da hora e tal. Então, imagina só a reação da mãe dela, que é briguenta pra caramba, quando descobrir que ela tá na Coreia. Detalhe, ela não apenas voltou pra Coreia, tipo assim, ah, vim aqui visitar. Não, queridos, pelo contrário. A vida dela tá um caos, tudo mudou, porque ela pediu demissão do emprego e ela terminou o noivado. E aí, além da melhor amiga, uma das pessoas que ela vai reencontrar primeiramente é esse amigo de infância, e esse encontro deles é, gente, é muito gostoso, porque o dorama coloca aquele clichê deles se encarando de uma música romântica no fundo e tipo, ai meu Deus, você está aqui. E aí você acha que vai ter um momento deles se abraçando e falando assim, ai que saudade, ou aquela troca de olhares, aquela coisa mais tímida, mas não. Fica essa cena, de repente já muda pra eles se xingando, ele falando, o que você tá fazendo aqui? Sai da minha propriedade, vai embora agora. Detalhe, os dois não se viam há muito tempo, só que você vê que essa implicância ainda existe, ainda tá lá. E aí também é um momento muito engraçado, porque ele também percebe que ela está escondida, ao invés dela, enfim, encarar a mãe, ela se esconde dentro de uma caixa. E nesse momento, ele fica ali implicando com ela, mas eu devo dizer que o personagem é um cadelinho da protagonista, gente. E quem não seria, porque a Jun Soo-min é maravilhosa. Mas ele faz absolutamente tudo que ela manda, mesmo reclamando. Ele reclama, ele implica, ele fala, ah, não vou fazer, e quando você vai ver, ele já está fazendo. Ele defende ela mesmo falando que não, sabe? E aí a gente, enfim, chega no momento em que a família dela descobre, e foi um dos momentos mais caóticos do mundo dos doramas, gente. É um caos, mas um caos tão grande aquela cena que eu voltei umas 10 vezes só pra dar risada. Porque a mãe fica completamente desesperada, ela coloca um monte de roupa, assim, pra amortecer, né, quando a mãe começar a bater nela. Só que detalhe, o barraco acontece na rua, pra todo mundo ver. E aí a mãe descobre, né, ela acaba contando que
que, eu tô desempregada, eu terminei meu noivado. O pai dela fica desmaiando a todo momento, o irmão dela gostoso aparece sem entender absolutamente nada, enquanto a mãe dela fica tentando bater nela, só que ela fica colocando o amigo de infância na frente dela. Então quem tá apanhando no lugar dela é o cara. Aí o que acontece? A mãe do cara, que é melhor amiga da mãe dela, sabe? As mães deles. Enfim, a mãe dele se intromete e começa a xingar a mãe dela, falando assim: querida, você tá batendo no meu filho. Você quer bater na tua filha, tu bate na tua filha. Mas meu filho não fez nada de errado. E aí é por isso que eu falo que o personagem é cadelinho dela. Porque nesse momento ela pega na mão dele e sai correndo. E ele sai correndo junto, como se ele, sei lá, tivesse devendo alguma coisa. Como se ele que tivesse terminado o noivado nesse momento. E aí tem até um momento que ele fala assim: ué, por que eu tô correndo? Por que eu tô fugindo, sendo que eu não fiz nada de errado? E aí é nesse momento que os dois começam a conversar e entra nessa seriedade que eu falei pra vocês. E eu gostaria de pontuar uma coisa que pra mim é muito importante, tá? Porque ela deixa subentendido ali no momento que está brigando com a mãe que ela traiu o noivo. Ela deixa, né, a família acreditar nisso. Só que no momento que ela corre com um amigo e eles começam a conversar mais seriamente, ele pergunta pra ela: por que você falou, né? Por que você deixou sua mãe acreditar que você traiu ele? E nesse momento ela fica ofendida. Ela fala: como assim? Como assim você não acredita que eu traí o meu noivo? Eu posso ser uma safada se eu quiser. Se eu quiser seduzir todo mundo, eu vou seduzir, ok? Ele fica olhando pra ela tipo assim: ai, minha querida, eu te conheço. É claro que você não vai trair seu noivo, né? Então é muito legal como eles mostram como os dois se conhecem. Porque nesse primeiro momento, ele foi o único que não acreditou de cara que ela traiu o noivo. Ele sabe que essa possibilidade não existe. No episódio seguinte, a própria mãe, né, a família fala: claro que você não traiu seu noivo, depois que param pra pensar melhor. Mas inicialmente ele foi o único que chegou já falando assim: traiu coisa nenhuma. E aí nesse momento ela acaba abrindo o coração dela, falando pra ele que tava se sentindo sobrecarregada, que ela queria recomeçar, que ela tava cansada, que ela estava com tédio. Só que ainda fica uma coisinha assim, tipo, eu acho que ela não tá contando tudo, eu acho que ainda tem alguma coisa aí. Eu acho que realmente ela não estava mais feliz nos Estados Unidos, eu acho que realmente ela tava com esse tédio, mas no episódio 2 a gente acaba descobrindo um pouquinho mais do que aconteceu, porque possivelmente ela estava sofrendo xenofobia no escritório. Já fiquei putaça da vida com isso, e eu fiquei mais irritada ainda porque no momento que ela tá brigando com a mãe mais pra frente, a mãe fica falando: você vai embora pros Estados Unidos, a sua casa é os Estados Unidos. Nossa, eu fiquei com tanto ódio da mãe dela nesse segundo episódio, porque não, a casa dela não é os Estados Unidos, a casa dela é a Coreia. Ela estava sofrendo xenofobia, que é uma coisa que acontece e muito, a gente sabe. Muita gente, inclusive, falou a palavra dorama, falou que tem asiático em algum filme e série. Conheço várias pessoas que assim falam assim: ai, a história parece legal, mas se tem asiático eu não vou assistir. Eu queria saber qual que é o medo que vocês aí têm de asiático. Vocês acham que eles vão sair da tela da televisão e morder vocês e matar vocês? Uma das coisas mais toscas que existe no mundo do entretenimento, na minha opinião, é justamente a galera vira-lata que acha que existe só série boa lá em Hollywood e vê asiático e já fica: ai, não assisto dorama, ai, é tosco, ai, não sei o que lá. Gente, ai, vocês são tudo tosco. Ai, pelo amor... Nossa, desabafei do nada. Nem era isso que eu ia falar. É porque falou da xenofobia, eu lembrei. Só pra mostrar pra vocês que sim, existe muita xenofobia por aí. Por mais que os doramas cresceram muito, principalmente aqui no Brasil, né, ainda existe a xenofobia e acredite, eu escuto cada coisa. Enfim, voltando aqui, ela estava sofrendo xenofobia no escritório e também ela foi traída pelo noivo, aparentemente. Aí eu fiquei: gente, que safado, quem é capaz de trair a Jun Soo-min? Mas se traíram a Isa também, né, gente? Homem não presta. Só que nós vimos que ela é uma personagem de personalidade muito forte. Então ela não conta pras pessoas exatamente o que aconteceu. Eu sinto que ela tem muita vontade de contar pro amigo de infância, só que ele também não dá abertura, porque às vezes ela fala assim: eu sei que você também tá curioso pra saber. Ele fala: eu não, nem me importo. Na verdade, dá pra perceber que ele se importa sim, e ele se importa muito, às vezes mais do que as outras pessoas. Só que ele dá o espaço que ela precisa, mesmo não mostrando isso. Então pode reparar até nos próximos episódios que ele sempre deixa ela falar as coisas no momento que ela está se sentindo à vontade pra contar. Tanto que a gente tem esse momento que depois que ela briga com a mãe, os dois estão ali conversando no meio da chuva e ela começa a lembrar de várias coisas e ela começa a rir, mas ela tem uma crise de riso muito grande. E nesse momento ele percebe o que tá acontecendo e fala pra ela: bom, perto
perto de mim, você não precisa disfarçar. Se você quer chorar, pode chorar. Ao invés de ficar rindo, tentando disfarçar o seu choro, pode chorar. E nesse momento, ela só chora. Tipo assim, ele só fica do lado dela ali naquele momento e ela chorando muito enquanto chovia. E, gente, esse casal é simplesmente magnífico e com certeza vai ser um dos melhores de 2024. Justamente por conta dessa ligação, dessa conexão. A história até agora, gente, com apenas 2 episódios, aconteceu muita coisa. A história foi muito bem construída em apenas 2 episódios, fazendo com que, sei lá, em 30 minutos a gente já se apegue a todos os personagens. Só que, apesar de ser um dorama extremamente engraçado, que tem cenas caóticas e eu amo, gente, eu dou muita risada, também traz esses momentos mais dramáticos, principalmente envolvendo a família, e eu tô bem empolgada pra ver o que vai acontecer daqui pra frente, porque nós vimos que ela tem problemas com a mãe, enquanto ele tem problemas com o pai. Só que com a mãe dela, o negócio já foi um pouquinho complicado nesse segundo episódio, porque a mãe dela é a que menos aceita o fato dela ter voltado pra Coreia e acha um absurdo ela ter terminado o noivado, ter pedido demissão. Gente, a mãe dela tava me irritando muito. No começo eu tava até dando risada, tipo, nossa, ela com medo da mãe, rindo, tal, aquela coisa. Mas depois, no segundo episódio principalmente, a mãe dela se mostrou uma mãe extremamente narcisista e isso estava me incomodando no nível. Porque ela começa a ter vergonha da filha, ela começa a achar que o fracasso da filha é o próprio fracasso dela. Eu entendo o lado da mãe, mais ou menos. Eu acho que o dorama vai mostrar ainda por que a mãe dela agiu dessa maneira. Só que ela precisou de uma briga, precisou que a filha dela fizesse ela acordar pra vida, tipo, minha querida, isso não é sobre você, isso é sobre mim. E aí a gente tem um momento que as mulheres estão ali conversando e começam a falar, nossa, ela tá fracassando mais uma vez. Então as próprias pessoas, né, como sempre, acabam falando que o fracasso da filha dela é o fracasso dela, só que ninguém se coloca no lugar da menina pra saber exatamente o que aconteceu, porque obviamente que ela não fez tudo isso, voltou pra Coreia por uma coisa simples, e mesmo se fosse, ela é a mãe dela, caramba, ela é uma mulher adulta e não pode mais não querer casar. E aí no momento da briga das duas eu tava muito estressada, ela começa a falar, eu fracassei, você fez eu fracassar, por culpa sua eu fracassei mais uma vez. E aí a filha fica, meu, não é sobre você, é sobre mim, seja minha mãe, eu quero ser só sua filha. E aí ela acaba desabafando sobre essa pressão que a mãe sempre colocou nela, tipo assim, todo o fracasso que a mãe teve na vida, todo o sucesso que ela queria ter na vida, ela colocou isso em cima da filha dela. Ela quer que a filha dela tenha muito sucesso, como se o sucesso da filha dela fosse o próprio sucesso dela e o fracasso também. E aí com isso ela acaba sendo extremamente tóxica, mas nesse momento que ela percebe o que ela tava fazendo, ela percebe que ela tava completamente errada nessa situação, ela pede para o nosso protagonista maravilhoso Jung Ha-in. Gente, ainda não decorei o nome dos personagens, tá? Devo dizer, peço desculpas, eu sou péssima pra decorar o nome de personagem, mas enfim, como ele é um arquiteto maravilhoso, perfeito, ela pede pra ele reformar o quarto dela, que tava todo cagado, ela tava dormindo no chão. Gente, quando essa mulher volta pro quarto dela, que ela se depara com aquilo, eu falei assim, meu Deus do céu, eu quero um homem desse para mim. Ele lembrou de cada detalhe do quarto dela, inclusive as estrelinhas que ela tinha colocado no teto. Eu fiquei em choque. Vocês têm noção que ele lembrou de cada mínimo detalhe do quarto dela? Só que ele não gosta de admitir que sempre foi apaixonado por ela, né? E aí é claro que ele ia implicar mesmo assim. Porque no momento que ela fica até emocionada, né? Tipo, meu Deus do céu, eu estou me sentindo nostálgica, meu quarto, quando eu era adolescente. Ele começa a falar pra ela de todas as vergonhas que ela já passou naquele quarto. E ela fica, não, isso é uma maldição, você fez de propósito, agora eu vou olhar pro quarto e vou lembrar de tudo de ruim que eu já passei nesse quarto, mas é claro que a intenção dele não era essa, a gente já sabe disso, né? Enfim, queridos, finalizamos o segundo episódio mostrando que ele voltou a morar na casa ao lado e simplesmente a janela dos dois é uma de frente com a outra. É o meu sonho de princesa. Imagina você acordar, você abrir assim a sua janela e você tá de cara com Jung Ha-in. Gente do céu, eu ia desmaiar. Enfim, gostei muito desses 2 primeiros episódios, mas eu acho que a história vai ficar cada vez melhor. Foi uma ótima introdução e devo dizer a vocês que é muito, muito, muito raro eu gostar de doramas logo de cara. Normalmente eu uso a regrinha dos 3, 4 episódios. Se você não conhece essa regrinha, eu vou te contar. Basicamente, a gente assiste de 3 a 4 episódios, às vezes até 5 episódios de um dorama pra se certificar se vai gostar ou não. Afinal de contas, séries asiáticas, eu acho que elas são muito, muito, muito detalhistas em algumas coisas específicas. É claro que não são todas, mas eles gostam de introduzir bem a história
história, introduzir o personagem, as fraquezas, o que ele gosta, o que ele não gosta e ainda deixar um mistério no ar. E aí, a partir do terceiro, quarto episódio, normalmente é quando tem uma reviravolta muito grande nos doramas e aí a história anda. Então, às vezes, tem esse ponto, né, essa reviravolta justamente nesses episódios. Então, por isso que a gente sempre assiste de 3 a 4, 5 episódios de um dorama pra se certificar se realmente vai gostar ou não. Um exemplo que eu sempre falo pra vocês é Vincenzo, que é meu dorama favorito. Eu não gostei dos primeiros episódios, hoje em dia eu gosto, mas quando eu assisti a primeira vez eu não gostei. E aí, quando tem a reviravolta, depois do terceiro episódio, o negócio começa a andar e Vincenzo é simplesmente magnífico. E aí você começa a entender que os episódios iniciais, apesar de serem mais cansativos, eles são mais aquela coisa introdutória, mais aquela coisa pra você se acostumar com a história, e aí você percebe a importância dos primeiros episódios. Big Mouth também é um dorama assim, que logo de cara eles introduzem muito a história e tal, e aí depois tem reviravolta e a história começa a andar mais freneticamente. Só tô dando alguns exemplos pra vocês não desistirem logo de cara. Mas em relação a Um Amor Mora ao Lado, eu gostei logo de cara, eu acho que teve uma introdução muito boa, mas eu acho que sim, a história vai andar e várias coisas vão acontecer. Inclusive, tenho aí a teoria que o noivo dela vai aparecer, que o noivo dela vai pra Coreia, não sei, mas eu tô com esse sentimento, e aí, né, com certeza reviravoltas vão acontecer e eu tô ansiosa pra saber. Eu acho que o noivo dela pode aparecer quando ela já estiver, né, com o amigo dela, que obviamente eles serão um casal. Inclusive, eu tô muito ansiosa pra ver quando e como eles vão admitir que realmente são apaixonados, porque, gente, vai ser difícil. Os dois têm a personalidade forte, os dois ficam se implicando o tempo todo, então quem será que vai ceder? Eu acho que é ele, obviamente. Ele vai mostrar o sentimento por ela primeiro, eu aposto, mas pra mim é muito óbvio que os dois sempre gostaram um do outro, né? Mas enfim, e você? O que você achou dos 2 primeiros episódios de Um Amor Mora ao Lado? Conta pra mim. Eu tô muito feliz de, enfim, ver o Jung Ha-in em uma comédia romântica, assim, um doraminha, clichê. Meu Deus do céu, como eu queria ver isso. Gente, se eu pudesse, eu dava um beijo na boca na pessoa que escolheu Jung Ha-in e a Jung Soo-min pra fazer um casal esse ano. Gente do céu, eu amo Jung Ha-in. Foi um dos primeiros atores coreanos que eu me apaixonei. Deve ter algum vídeo aqui mais antigo que eu falo sobre o Jung Ha-in. Se eu não tiver maluca, ele foi o segundo ator coreano que eu fiquei obcecada, porque primeiramente foi o Sung Joong-ki, aí depois foi o Jung Ha-in. Ele é simplesmente maravilhoso, ele faz, assim, todos os personagens ele faz muito bem, ele faz ação muito bem, ele faz drama muito bem. Ai, gente, ele faz anti-herói muito bem, porque tem Snowdrop, né, pois dramas. Enfim, gente, já falei demais, vou ficando por aqui. Não esquece que semana que vem a gente tem um encontro aqui nesse canal pra gente falar sobre o episódio 3 e 4. Então não esquece de se inscrever no canal se ainda não é inscrito, clica no sininho, dá aquele like maroto que me ajuda bastante. Se você esqueceu do like no começo do vídeo, dá um like agora que me ajuda bastante. Comenta muito aqui que também ajuda muito o YouTube a mandar esse vídeo pra outras pessoas também que estão querendo bater um papo sobre Um Amor Mora ao Lado. E não esquece de me seguir nas redes sociais que estou sempre lá conversando com vocês. Enfim, um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau!